Meu nome é Fábio Mena e este é o programa Prova Final, programa fruto da parceria da Rede LFG com a nossa TV Justiça. Hoje nós vamos trabalhar, sabe o quê? Processo civil. Eu tenho certeza, até já se mexeu. Processo civil é isso mesmo. E melhor, vamos entender um pouco mais acerca dessa disciplina tão importante. Você já conhece o nosso programa? Não conhece? Então veja bem. No primeiro bloco nós vamos trabalhar o tema do dia. E o tema do dia hoje, vamos falar de provas. Vamos trabalhar um pouquinho as provas, de forma especial as provas orais e a prova pericial. No segundo bloco, meu bloco preferido, pergunte ao professor dúvidas de nossos alunos acerca desse tema. E no terceiro bloco, separei dois testes. Dois testes que já caíram em exame de ordem, concurso público, acerca do nosso tema. Portanto, imperdível o nosso programa. Aguarde 2 segundos que nós já vamos iniciar. Muito bem, vamos ao tema do dia. Vamos falar sobre provas? Sim, provas orais e prova pericial. Só que, vamos entender o seguinte: não é possível começar a falar acerca das provas em espécie sem que eu faça uma introdução. Claro, preciso falar um pouquinho sobre a teoria geral das provas. E o primeiro ponto é o seguinte: qual é o objetivo de uma prova? Afinal de contas, por que se produz uma prova dentro de um processo? Veja que interessante. Nós não podemos comparar, nesse caso, processo civil com processo penal, até porque a questão da prova era um pouco diferente. É bem verdade que a doutrina atual, muitos autores, acabam por afirmar que hoje a produção de provas do processo civil se aproxima muito do processo penal. E por quê? Porque o que se busca efetivamente é a chamada verdade real. Aquela verdade dos autos, aquela verdade formal, hoje não tem muito lugar dentro do processo civil. No entanto, isso não significa que a prova do processo civil seja a mesma coisa do processo penal. Primeiro item. Objetivo da prova, então, qual que é? Muita gente vai falar assim: o objetivo da prova é demonstrar a veracidade dos fatos. É esse? Não é. O objetivo de uma prova é convencer o juiz, e eu quero que você preste atenção nisso, convencer o juiz acerca da verdade de um fato. Isso que é importante. Não vai adiantar produzir uma prova, por melhor que ela seja, por mais robusta que ela seja, se ela não for suficiente para convencer o juiz. Afinal de contas, é este juiz que vai proferir a decisão. É este juiz que vai solucionar aquele conflito. Então, o nosso objetivo é este convencimento. Não são poucos os casos, eu tenho certeza que você já acompanhou isso. Você que é acadêmico, você que ainda está fazendo a faculdade, que é nosso aluno, você que já terminou a faculdade, vai prestar exame de ordem, o concurso público, ou mesmo você que já é advogado, e por que não? Não é? Se tiver alguém do seu lado que é leigo na matéria, certamente já ouviu falar o seguinte: nossa, o indivíduo tinha determinado direito, mas perdeu a ação. Por que isso aconteceu? Aconteceu isso porque não foi possível produzir provas a ponto de convencer o juiz acerca da verdade dos fatos. Isso acontece muito naquelas ações envolvendo acidente de automóvel. Muitas vezes o autor de fato sofreu uma lesão por conta daquele acidente, sofreu danos por conta daquele acidente. No entanto, durante a instrução probatória, ele não consegue demonstrar, por exemplo, que o réu passou com o semáforo fechado. Então, muito embora o réu tenha passado lá com o sinaleiro, com o sinal fechado, não foi possível provar isso. O que acontece? O juiz, no caso, julga improcedente o pedido do autor. Tá? Esse é o sentido, convencer o juiz acerca da verdade dos fatos. Muito bem, tem fatos que não precisam ser provados, não é objeto de hoje, do nosso tema. Mas quais são esses fatos? Os notórios, os presumidos, os confessados, os incontroversos, lá do artigo 334 do CPC. Esses não precisam ser provados, os demais precisam. E nós temos no nosso sistema 4 meios de prova. Nós temos a prova documental,
Nós temos a inspeção judicial, nós temos as provas orais e a prova pericial. Hoje, então, vamos dedicar a essas duas últimas. Vamos falar um pouquinho acerca dessa prova pericial. Está aí uma prova importante dentro de um processo. Alguns podem até afirmar, é a prova mais importante dentro de um processo. Será que é mesmo? Será que é? Olha, presta atenção. Não é a prova mais importante dentro de um processo. Sabe por quê? Não existe hierarquia entre as provas. Não existe, pelo sistema atual, uma prova que seja mais importante do que a outra. O juiz, ao proferir uma decisão, deverá analisar o conjunto probatório. O conjunto probatório. É claro que dentro daquele caso concreto, pode ser que uma prova seja mais importante do que a outra, mas naquele caso concreto. Por exemplo, DNA é uma prova pericial. É isso, DNA é uma prova pericial porque é um exame. É um exame, então DNA é uma prova pericial. Muito bem. Vamos admitir que numa ação de investigação de paternidade foram ouvidas testemunhas, houve lá o depoimento pessoal das partes e foi feito a prova pericial DNA. E que esse DNA deu positivo, ou seja, o DNA indicou que o requerido é o pai. O DNA indicou isso. Qual é a grande questão? Será que o juiz, mesmo diante desse DNA positivo, poderia julgar improcedente aquela ação? Será que o juiz poderia fazer isso? O DNA foi positivo, será que ele pode julgar improcedente? Será que o juiz pode dizer que o requerido não é o pai? Será que ele pode fazer isso? Resposta: pode. Porque ele vai levar em conta o conjunto probatório. Ele vai considerar as testemunhas, o depoimento pessoal e a prova pericial. Pode ser que ele entenda o seguinte: olha, o DNA foi positivo, mas as testemunhas demonstram que eles nem se conhecem. Pode acontecer isso? Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Essa colocação é importante porque muitas vezes nós colocamos a prova pericial como a mais importante de todas. E não é. E não é. O juiz poderá muito bem não acatá-la. Se, é claro, o laudo do perito não for suficiente para convencê-lo, para o seu convencimento. De tal sorte, então, que essa prova pericial é uma prova técnica, que pode ser um exame, que pode ser vistoria, que pode ser uma avaliação. Prova técnica. Prova técnica. O juiz tem formação jurídica. O juiz não tem obrigação de conhecer outras áreas da ciência. O juiz não é obrigado a conhecer medicina, engenharia, não é obrigado a conhecer. E mesmo que conheça, ele não pode dispensar a prova técnica. Essa é outra questão importante. Imagine o seguinte: o juiz também é médico. O juiz também é médico. Será que ele pode dispensar o laudo pericial para efetivamente ele produzir a prova? Não. Há necessidade, sim, do auxílio do perito. Então, essa prova pericial, enquanto prova técnica, ela é feita por um auxiliar. Que auxiliar é esse? É o perito. Muito bem. Veja que interessante. Veja que interessante. Quem é o perito? O perito é um profissional daquela área, o perito é uma pessoa especializada naquela área, não é? Que, através dos seus conhecimentos científicos, vai auxiliar o juiz. Vai auxiliar o juiz. Só que o perito não presta, em regra, concurso público. O perito, ele presta serviços ao poder judiciário. Quem nomeia esse perito, então? O perito é nomeado pelo próprio juiz. É uma pessoa de confiança do juiz. Do juiz. O juiz